Tudo o que está escrito foi escrito para revelar o seu Filho. O Velho Testamento está de forma figurada e o Novo Testamento está de forma revelada. A doutrina principal da Bíblia é a centralidade de Cristo. Diga comigo, de Gênesis a Apocalipse, um só assunto: Jesus, o Filho de Deus. Amém? Há algumas pessoas que infelizmente elas são tão rasas que elas pensam que Jesus, ele aparece a partir do Novo Testamento, a partir do nascimento vaginal. Mas elas não conseguem perceber Jesus no primeiro capítulo da Bíblia. Ele sempre existiu, como as Escrituras ensinam. Ele sempre foi, ele sempre será. Ele é o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Posso ouvir um glória a Deus? Então, amados, nós precisamos de uma geração corajosa, geração que busca esse avivamento, mas busca por fé. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre fé, mas eu quero tratar com você sobre um outro assunto hoje. Eu quero a sua resposta diante da palavra de Deus, a sua resposta diante das promessas de Deus, a sua resposta diante do pedido de Deus. Mas antes, deixa eu te falar sobre outro livro, Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Sem sombra de dúvida, nos últimos anos não tem livro melhor do que esse para aprender sobre oração, sobre estar com o Senhor. Eu preguei numa igreja recentemente em Goiânia, livro que ele comprou um livro para cada família da igreja, porque esse livro tem transformado a vida de muitas pessoas, chaves para reacender o seu desejo na busca de Deus. Isso aqui é outra necessidade da igreja. Se nós queremos um avivamento, irmãos, precisamos nos converter à oração. Se nós queremos um mover de Deus, precisamos nos converter a uma vida de oração. E Bob Sorge foi muito feliz no escrito desse livro, Segredos do Lugar Secreto. Glória a Deus por esses eventos como esse. Glória a Deus pela vida do pastor Danilo, que nos ensinou tanto. Quem recebeu aquela palavra, irmãos? Que graça, né? Que graça que Deus deu para o pastor Danilo. Eu fui muito abençoado com aquela palavra, não é? Ontem também, pela misericórdia de Deus, o Senhor falou conosco, hoje vai falar. E você tenha certeza que o Jean vai trazer muita revelação de Deus para vocês aqui amanhã e à noite. Tudo isso aqui é maravilhoso. Glória a Deus por esses eventos. Glória a Deus pela vida dos pastores de vocês, que gemem, viu? Que perde noite de sono, que estuda a palavra, que prepara, que pensa em vocês quando vai pregar, que pensa no seu melhor, e glória a Deus por isso. Mas você não pode viver, irmão, uma vida cristã dependendo de púlpito. Você não pode desenvolver uma vida cristã de domingo em domingo, 1 hora, 2 horas nesse ambiente. Isso faz parte, tem o seu lugar, mas se a sua vida cristã diz respeito a só uma ida na igreja uma vez por semana, a ouvir o que o pastor tem a dizer, e o restante da semana você vive como os demais, como os ímpios, eu sinto te dizer, queridos, você não vai provar do avivamento. Aliás, você não vai nem perceber quando o avivamento vai chegar, porque avivamento requer percepção espiritual. Eu consigo perceber, irmãos, que Deus está preparando a sua igreja para o grande avivamento. Eu disse aqui ontem, e quero repetir para vocês, nós estamos vivendo um tempo de muitos escândalos, sim ou não? Vivemos um tempo em que líderes estão brigando nas redes sociais, tempo que nós estamos vendo coisas escandalosas, e os fracos estão sofrendo, e os rasos, os débeis, os fracos na fé, diante de todos esses escândalos, estão se perdendo. Esses homens vão pagar um alto preço diante de Deus. Mas nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, e esse tempo tem um propósito. Deus está purificando a sua igreja, mediante a tudo que está acontecendo, irmão. Se você permanece na sua fé, eu fico feliz com você. Significa que você nasceu de novo mesmo, significa que você conheceu o Senhor mesmo, significa que você entende que a obra de Deus vai além de homens, e que Deus está preparando a sua igreja. Não tenha dúvida, está vindo um fogo de Deus sobre o povo de Deus, está vindo um fogo purificador sobre nós, irmãos. Estuda a história dos avivamentos, sempre. Marcos, faça isso, você é um homem estudioso, você é um homem que gosta de estudar, estude os avivamentos. Rua Azusa, Pensacola, o avivamento da Argentina, que aconteceu no Brasil, e muitos outros que aconteceram no mundo, os moravianos e muitos outros. Estude a história dos avivamentos, sempre.
Pastora Débora, sempre que houve um avivamento, antes desse avivamento, há um purificar de Deus sobre o seu povo. Isso é uma regra. Deus trabalha assim. Não será diferente nos nossos dias. Tudo isso que nós estamos chamando de igreja, não é a igreja que vai sofrer o avivamento, não é a igreja que vai fazer a grande colheita dos últimos dias. Você estuda a história dos avivamentos, você vê que Deus trouxe avivamento para ensinar o povo de Deus a orar. Deus trouxe avivamento para ensinar o povo de Deus a andar guiado pelo Espírito Santo. Deus trouxe avivamentos para crescer a igreja em maturidade, em conhecimento. Mas esse avivamento que virá nesses últimos dias, que é a segunda parte do livro de Joel, esse avivamento ele é tão poderoso que a Bíblia diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne. A sua família vai se converter, as pessoas da sua família que estão lá vão se converter, essa cidade vai se converter. É o maior avivamento de colheita da história do cristianismo. Vocês vão ter que tirar essas cortinas, e isso aqui ainda não vai caber. Isso aqui será lugar de reunião de obreiro. Esse avivamento que vem é muito poderoso, irmãos. Aí você olha e diz, esse avivamento está chegando porque a igreja tem crescido nos últimos anos. A igreja cresceu em número, a visão do G12 levou a igreja a crescer. Não, levou a igreja a inchar. Inchaço é parecido com crescimento, mas não é saudável. Então é preciso fogo. Pastor, por que o senhor escolheu esses dois livros? Porque o avivamento dos últimos dias, ele está relacionado com sofrimento, com oração, com consagração, com a sua entrega, com a sua resposta. Então Deus vai purificar o seu povo. Pastor, vai diminuir, vai diminuir. Vai diminuir para crescer. Porque Deus não usa gente frouxa, gente não usa covarde. Não sou eu que diz, é o livro de Josué. Quando Deus faz a escolha para um exército de pessoas para vencer inimigos, Deus diz, tira aí os covardes, tira aí os medrosos, tira aí os crentes Nutella, deixa gente que está comprometida, deixa gente que está disposta a morrer pela causa, deixa gente que ama a igreja. Eu quero abrir um parênteses aqui, querido, em nome de Jesus. Ame a sua igreja, ame a sua igreja, ame os seus líderes. O avivamento virá, queridos, mas ele vai depender sobretudo da nossa resposta. Quantos aqui querem responder a Deus? Dão glória a Deus. Diga bem forte comigo, o avivamento virá, depende da nossa resposta. Deus é recíproco. Você pode dizer isso comigo? Diga, Deus é recíproco. Mais uma vez, Deus é recíproco. Amém? Ele responde em cima da sua resposta. Estudando as Escrituras, você vai perceber que Deus é recíproco. Ele está disposto à relação com você, mas Ele espera que você também relacione com Ele. Ele está disposto a amar você, mas Ele espera também que você o ame. Deus é recíproco. E para o avivamento dos últimos dias, irmãos, Deus vai escolher um povo que responde a Ele. Deus vai escolher um povo recíproco, um povo que dá resposta à proposta de Deus. Preste atenção nisso. Deus não é impositivo, queridos. Não, Deus não é impositivo. Deus propõe. Ele é propositivo. Ele propõe esperando a sua resposta. E à medida que você responde ao que Deus propõe, Ele vai na sua direção. Deus não impõe, porque Ele é amor. O reino de Deus funciona pelo amor. Paulo diz que o amor está acima de todas as coisas. Ele é recíproco. Ele não vai impor a você, Ele vai fazer a proposta. Você não se lembra quando Deus tirou o povo de 400 anos de escravidão no Egito? Aí Deus chama Moisés e diz, fale para esse povo o seguinte, para eles fazerem escolha.
Aí Deus propõe para aquele povo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus usa Moisés, para Moisés explicar o que é bênção, o que é vida, mas também para ele explicar o que é maldição, o que é tragédia, o que é sofrimento. Aí Deus vira para Moisés e diz: Moisés, está aí, eu vou propor para o meu povo a bênção e a maldição, o bem e o mal, e segundo o que o povo escolher, eu vou fazer. Veja como Deus propõe, amados. Deus não impõe, a escolha é sua. Você dá respostas para Deus, e segundo a sua resposta, Deus começa a relação. Sim ou não? Por 23, quase 24 anos da minha vida, eu achei que eu era dono da minha vida. Quando a minha família começou a falar do Senhor para mim, eu dizia: na minha vida mando eu faço o que eu quero. Aí Deus olhou de cima e disse: tá bom. Até você entender que as suas escolhas é morte, até você entender que as suas escolhas é uma porcaria, até você entender que as suas escolhas vai te matar, vai te destruir, vai te arruinar. E se um dia você entender que o meu filho é melhor para você, que Jesus é melhor, que a vida que eu tenho é melhor, que a vida que eu tenho para você é abundante, que a vida que eu tenho para você é eterna. Quando você entender que a vida que eu propus na cruz para a humanidade, quando você entender isso e responder sim, recebendo o meu filho como seu Senhor, aí eu vou na sua direção, porque você recebeu, você respondeu o que eu propus. Irmãos, esse mundo já está salvo, viu? E os que não estão com a garantia da salvação são aqueles que não responderam. Deus já salvou Barretos há 2000 anos atrás, mas só está garantido e selado pelo Espírito aqueles que responderam ao que Deus fez na cruz, colocando o seu filho. Então Deus, Ele propõe, Ele é propositivo, e eu e você, nós respondemos à proposta de Deus, e à medida que nós respondemos, Deus constrói a obra dele em nós. Quantos podem dar glória a Deus? Eu contei algo aqui, vou contar novamente. Escute isso, porque vai te ajudar a entender o que eu estou falando. Eu estava no norte da Índia, em Bihar, um lugar onde tem mais perseguição aos cristãos. Hoje tem 248 pastores presos em Bihar. Só no estado de Bihar tem 248 pastores presos. O secretário de segurança daquele estado foi ao governo federal um dia e disse assim para eles: tem 248 presos, e se soltar eles voltam a fazer o que eles faziam antes, que é pregar o evangelho. E eu estava lá, comecei a dar aula para alguns alunos, e de repente me apresentaram um rapaz, que um ano atrás, um novo convertido, se eu não me engano, um pouco mais de um ano de convertido, que não tem o que você tem, que não tem nenhuma Bíblia boa igual a sua, que não tem uma igreja confortável como essa, que nunca assistiu um culto como esse, mas entregou a sua vida para Jesus lá no vilarejo, com um filme que ele assistiu no telão sobre a vida de Jesus. E aquele jovem disse: a tribo da minha mãe, o vilarejo da minha mãe, não tem ninguém que conhece Jesus, minha família não conhece Jesus. E aquele jovem foi lá anunciar Jesus para sua família. Os radicais o pegaram e espancaram aquele jovem, deixaram ele todo cheio de sangue, jogado no chão como morto. Aquele jovem, depois de um tempo, recobrou a consciência, foi socorrido por algumas pessoas, foi levado para uma cidade próxima lá, chamada Gaia, e recuperaram aquele menino. Um ano depois ele está na minha frente, assistindo a minha aula, e quando me conta a história dele, eu chamei o tradutor e disse: eu quero ouvir esse jovem. Ele está debaixo de uma sentença de morte. Os radicais hindus querem matá-lo, porque ficaram sabendo que ele está vivo. Ele está debaixo de uma sentença de morte. Eles disseram: se nós encontrar você novamente, nós vamos te matar. Se você voltar aqui nesse vilarejo, nós vamos te matar. Eu olhei para aquele jovem e disse assim: e agora que você está debaixo de uma sentença de morte,
Como que está a sua fé? E agora que você pode morrer a qualquer hora, e depois de levar uma surra pelo Evangelho, e depois de apanhar tanto por Jesus, como que está a sua fé? Aquele jovem me deu uma resposta surpreendente, que talvez nós não vamos ouvir de nenhum crente no Brasil. Ele virou para mim e disse: pastor, eu não tenho mais vida, eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele entendeu que a maioria de nós não entendeu. Eu não tenho mais vida, pastor. A que eu tinha, eu entreguei para Jesus, e morrer agora é lucro. É disso que eu estou falando, irmão. É de gente que responde a Jesus, gente que responde a Deus. Abra sua Bíblia comigo para a gente ler um texto, senão você vai achar que eu não sou pregador. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, nós vamos ler do verso 17 ao 21, depois nós vamos ler o verso 35. Veja como Deus é recíproco. Perdão, irmãos, é verso 18. Provérbios capítulo 17 mesmo. Provérbios capítulo 8, verso 17, diz assim: eu amo os que me amam. Deus é recíproco, sim ou não? Vou ler de novo. Eu amo os que me amam. Deus é recíproco, sim ou não? Os que me procuram me acham. É recíproco ou não? Então, se você procura Ele, Ele se deixa achar por você, porque Ele é recíproco. 18. Riquezas, no plural, riquezas e honra estão comigo. Quantos recebem, dão glória a Deus? Diga para a pessoa, está ao seu lado, diga: o seu pai é rico. Fala para ele: para de mendigar para esse mundo. Diga: para de correr atrás de mamão. Seu pai é rico. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, bens duráveis, há uma coroa te esperando, querido. Bens duráveis e justiça. 19. Melhor é o meu fruto. Você está correndo atrás de quê? Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. 20. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Olha onde Deus está andando. Deus está andando na estrada. Caminho fala de estrada bem construída, pavimentada. Deus está nessa estrada da justiça. Mas Ele fala também de veredas. Vereda é um negócio mais apertado, mais como trinheiro, estrada curta, um pouco suja. Isso é vereda do juízo. Agora olha o 21. Para dotar de bens os que me amam. Ele é recíproco ou não? Ele é recíproco ou não? Para dotar de bens. Quantos querem receber a riqueza do céu da glória a Deus? Quantos querem o ouro do céu da glória a Deus? Quantos querem a justiça do céu da glória a Deus? Quantos querem o juízo de Deus da glória a Deus? Para dotar de bens os que me amam e lhes encher o tesouro. Deus não quer apenas que você seja próspero, Deus quer que você tenha um tesouro cheio. O problema é que a gente olha para isso aqui e só pensa em bens materiais. Mas aqui não está tratando de bens materiais, está tratando da riqueza que Deus é, o seu caráter, a sua vida, o seu propósito, as suas propostas que Ele tem para você. Irmãos, você e eu, nós precisamos aprender a olhar para a riqueza de Deus, não só por aquilo que Ele pode dar para a gente aqui na terra, porque aqui, por mais que você construa, eu preciso te dizer, amados, vai acabar tudo. Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra. A riqueza de Deus, a abundância de Deus, o tesouro de Deus, de respeito àquilo que Ele é, a sua santidade, o seu caráter, a sua vida, a sua pureza, a justiça que procede do céu, que não é baseada em homens, o juízo que vem de Deus, que de fato funciona,
A nossa nação está passando por um momento delicado. E você olha nas redes sociais e há uma sede de justiça. Tem gente odiando os de Moraes. Você vê uma justiça, você vê um povo assim. Quando que vai acontecer alguma coisa neste Brasil? Pelo menos o sangue dos de Moraes sendo derramado. Quando que vai acontecer? Essa sede de justiça terrena, irmãos, esse avivamento que virá, não terá justiça de homem, nem juízo de homem, terá justiça e juízo de Deus. Porque Ele vem para salvar os não salvos. Ele não vem para sacudir a igreja. Nesses anos todos, Deus deu tanta coisa para a igreja. Amanhã, antes de eu sair de viagem, eu preciso pelo menos 5 minutos com os pastores, com os líderes. Eu preciso dizer algo muito importante para vocês amanhã, que está relacionado com a igreja brasileira, que nos últimos anos está perdendo o valor das coisas, que não entende essas riquezas as quais Deus tem preparado para mim e para você. Eu quero que Deus dê a você a graça que Ele me deu. Quero que Deus dê a você o privilégio que Ele me deu de andar nas nações, de andar na Ásia, na Europa, na América Central, do Sul, para você ver que a riqueza de Deus vai muito além do que as coisas dessa terra. Eu estava numa tribo no Panamá, tinha acabado de pregar debaixo de um telhado de zinco. Tinha 352 muriçocas chupando nós. Estava terminando o culto, todo mundo levanta para orar. Um senhorzinho do meu lado levanta para orar. Tem uma cobra debaixo do senhorinho, com um bote preparado para picar ele. Um obreiro viu e correu e tirou o senhorinho de lá. E a cobra, mas já tinha tirado o senhorzinho. Termina aquele culto, eu sento, acabou a energia, aquela escuridão, não tinha água para tomar banho, sapo pulando em cima de mim todo jeito. Eu nunca vi lugar que tem tanto sapo. Entendi porque que tem muita cobra. Aí estou lá naquele lugar, sento uma criança do meu lado, sujinha, barrigudinha. Ela senta do meu lado, enfia o bracinho no meu braço, aperta o meu braço e coloca a cabecinha aqui, tipo assim: você pode ser meu pai? Isso é muito rico. Isso é muito rico. Naquela hora Deus disse: sabe, Geraldo, Ele queria um pai como você. Ele queria um pai assim, com roupa boa como você, um pai limpo, que toma banho como você. Ele olhou para você e disse: esse é o pai que eu quero. São a riqueza que você encontra na nação, nas nações. Eu estou em Kinga, peguei malária. Eu estava a 100 quilômetros do lugar do recurso. A estrada é tão boa que o carro gasta em média 11 horas para chegar a andar 100 quilômetros. Eu ali tremendo, quase desmaiando, sentindo dor até na foto da identidade. Eu abro a janela da van, mulheres no meio da mata, aqueles amontoados de lenha, amarrado com a corda na cabeça, de madrugada. Algumas delas têm 2 dias que não comem nada. E aquele homem disse: sabe para onde estão indo essas mulheres? Lá para onde nós estamos indo. Ainda faltava pelo menos uns 30 quilômetros. Elas vão andar a noite inteira com esses galhos na cabeça, com esse fecho de lenha na cabeça. E quando amanhecer o dia, elas vão chegar lá na feira, vai vender aquela lenha e vai comprar 5 quilos de farinha. E vai voltar mais 30 quilômetros para fazer um pirão para os seus filhos.
Nessa hora você diz: miserável igreja que eu sou, miserável igreja que eu sou, igreja brasileira, miserável, Laodiceia, amante do ter e não do ser, por falta de uma resposta. Deus espera de você muito mais do que dízimo. Se você ainda está nessa rasura, quer te dizer uma coisa: Deus espera muito mais do que dízimo, Deus espera muito mais do que oferta e primícia. Deus espera é você, Ele quer você por completo, Ele quer a sua resposta. Eis-me aqui, Senhor. É para ficar eu fico, é para orar eu oro, é para ler Bíblia eu leio, é para ir eu vou, é para salvar o faminto eu salvo, é para me doar, é para abrir o meu guarda-roupa que tem 30 vestidos, 70 sandálias, eu só calço uma de cada vez. É para socorrer quem não tem. Eis-me aqui. O verso 35 diz assim: porque o que me acha vida e alcança o favor do Senhor. Quem aqui já achou o Senhor, diga amém. Deixa eu te falar sobre alguns homens que responderam a Deus, e Deus foram na direção desses homens. Eu queria que ficasse claro em nome de Jesus. O que eu quero que você entenda é que quando você responde a Deus, Deus vem na sua direção. Está lá Isaías, diante de Deus, profeta Isaías. Você começa a ler o livro e você vê o ministério de Isaías, apontando o dedo para Judá e para Israel. Ai de ti, Judá. Isso tem muito no nosso meio. Ai de ti, Judá. Ai de ti, Israel. Aí de repente, Deus permite Isaías ver o trono de Deus. E quando ele olha o Senhor, quando ele vê o Senhor, quando ele vê o trono de Deus, a santidade do Senhor, ele diz: ai de mim. Porque é fácil dizer para as pessoas: faça isso, responda a Deus, vá. Irmãos, eu viajo o Brasil inteiro, eu lido muito com pastores e líderes. Eu encontro pastores na carne, pastores carnais, que são bons para exigir, para pedir das pessoas, mas não estão prontos a responder a Deus na medida que deveria. Porque é muito fácil dizer: ai de ti, Barreto, ai de ti, meu irmão, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo outro, fulano é difícil, por que você... É fácil, irmãos, até você ficar face a face com Ele, e Ele dizer: primeiro eu quero tratar com você, para depois tratar com outros. O avivamento virá, mas Deus vai tratar com a gente, irmãos. Deus vai tratar com a sua igreja. Deus está esperando a nossa resposta, porque Ele vem na nossa direção segundo a nossa resposta. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 11. Vamos ver a resposta de algumas pessoas aqui na direção de Deus, e como Deus se alegrou, e de que forma que Deus agiu com cada um deles. Primeiro vamos ver a resposta que Abel deu a Deus. E qual foi a resposta que Abel deu a Deus? Diga bem forte comigo: fidelidade. Vocês conhecem a história de Abel. Deus recebeu Abel por uma resposta de fidelidade. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. Você quer um ministério relevante? Você quer que a sua vida fale a outras pessoas? Dê uma resposta de fidelidade a Deus. Ande acima da avareza. Ande acima dos seus desejos carnais de possuir e de ter. A Bíblia diz que esses dois irmãos ofereceram algo a Deus,
E às vezes a gente lê a Bíblia, mas não presta atenção. A Bíblia diz que Deus não aceitou Caim nem a sua oferta, enquanto a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Não é que Deus aceitou a oferta de Abel, Deus aceitou o próprio Abel. Quando você responde a Deus em fidelidade, Deus não está afim apenas de te dar alguma coisinha para você se alegrar, não, uma casa própria, não, irmão. Deus está afim de trazer a abundância na sua vida, e Deus está afim de que a sua vida fale a outros. Eu estou caminhando com um homem muito rico, e é impressionante como que aquele homem não para de ficar rico, como que a riqueza daquele homem é numa velocidade extraordinária, porque ele dá resposta de fidelidade. Esse mês ele me deu 50 mil reais para comprar comida para os africanos. Fidelidade. Noé, capítulo 11, verso 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Quem recebe, dá glória a Deus. Pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Qual é a resposta de Noé? A fé na palavra de Deus. Essa geração está padecendo na mão de falsos profetas, homens que estão torcendo as escrituras para satisfazer uma geração, pastores que estão torcendo as escrituras para satisfazer uma geração que quer viver nos prazeres carnais, uma geração que até hoje não leu Romanos capítulo 1, que ainda não entendeu o que está escrito em Romanos capítulo 1, uma geração, irmãos, que torce a Bíblia para ter salão cheio, torce as escrituras, torce a palavra de Deus para ter auditório lotado. Jesus não vai vir buscar um auditório lotado, Jesus vai vir gente comprometida com Ele, com a sua palavra, gente remida, lavada pelo seu sangue. Noé dá uma resposta para Deus, e a resposta de Noé é uma das mais difíceis da Bíblia, porque até os dias de Noé não havia chuva. Ninguém sabia o que era chuva. De repente Deus diz para aquele homem: começa a construir aí uma arca. E aquele homem bate prego 120 anos. O que você acha da convicção desse homem? O que você acha da resposta desse homem? Eu moro numa cidade que tem 50% da igreja desigrejado. Gente que não conseguiu vencer os escândalos, gente que não conseguiu vencer os maus pastores que existem, gente que não suportou a igreja, gente que não suportou mau testemunho de crente, mas sobretudo gente que não levou a Bíblia a sério. Noé dá uma resposta de fé, de coragem, prega o evangelho 120 anos. Palavra de Deus que toda aquela geração, irmão, sem exceção, estava contra Noé. O que você acha de todo mundo, dessa cidade inteira, virar para você e dizer: você está errado, você está errado em acreditar no que a Bíblia diz, a Bíblia tem falha, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, tem que renovar a Bíblia, tem que renovar a palavra de Deus, para aceitar aqueles os quais Deus abomina as suas práticas, os quais Deus diz que eles precisam abandonar as suas práticas libertinas, sodomitas. Mas alguns líderes preferem torcer a verdade para que a sua igreja fique cheia. A resposta de Noé é uma resposta de fidelidade à palavra de Deus. Quantos fiéis nós temos aqui à palavra de Deus? Dão glória a Deus. Pastor, por que o senhor não faz? Dá até para interpretar, que a Bíblia deixa você fazer. Não, mas eu não quero interpretação. Até o século XV, século XVI, a interpretação bíblica era toda literal. A partir do século XVI,
século XIX para frente, mudou-se, porque o povo de Deus não consegue ficar no centro, fica de um lado, fica do outro. Pararam de interpretar literal e ficou tudo alegórico. Enquanto é as duas coisas. Tem texto na Bíblia que você deve interpretar de forma literal. Quando a Bíblia diz não é não, quando a Bíblia diz sim é sim. Ah, mas o pastor diz, o pastor não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está escrito. Até quando você vai ser manipulado por homens? Até quando você vai ser marionete? Até quando você não vai ser como os irmãos de Bereia? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, do seu encontro com Jesus até a sua morte, o seu martírio, foi 33 anos, dividido em 3 períodos de 11 anos. Os primeiros 11 anos da vida de Paulo, ele ficou no deserto. Ele ficou 11 anos no deserto, orando e se preparando. 65% da doutrina da igreja foi dada a Paulo, quase 70%. Aí Paulo chega lá entre os bereanos, prega a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles foram nas escrituras e conferiram o que Paulo estava dizendo, porque se foge as escrituras, estou fora. E ainda que você pense que eu estou aqui puxando brasa, e ainda que você pense que eu sou puxa-saco, pode pensar, fica à vontade, mas eu conheço o caráter do Eric, eu conheço o caráter dessa igreja, eu conheço o Jerry. Eu suportei o Jerry no Panamá 10 dias. Homens que amam as escrituras, querem fazer a coisa certa. Qual é a resposta que você vai dar a Deus? Você leva a Bíblia a sério? Ou ela é apenas um amuleto que você abre no Salmo 91 e deixa lá na sala toda amarela a página? Resposta. Avivamento é fruto de resposta. Andar por fé é fruto da sua resposta a Deus. Houve momentos na minha vida, irmãos, muito difíceis, mas por todos eles eu passei. Posso ouvir um glória a Deus? Mas por todos eles eu passei. A resposta de Abraão, capítulo 11, verso 8, olha aí. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando chamado, fez o quê? Quando chamado, fez o quê? Quando Deus te chama, o que você tem que fazer? Quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Para nós hoje isso fala da Nova Jerusalém. E partiu sem saber para onde ia. Diga comigo, a obediência não busca mapa. Bem forte, pode falar, a obediência não busca mapa. A obediência obedece. Diga, Deus falou, eu respondo. Mais uma vez, Deus falou, eu respondo. O meu pastor ficou 1 ano na Índia, lá em Varanasi. Terminou o voto dele, chegou essa semana. E nos últimos dias dele em Varanasi, Deus mandou ele fazer um ato profético. Ele rapou a cabeça e a barba. E ele era assim, bem calvo, bem careca. Aí ele fez um implante, irmão, de cabelo. O cara ficou cabeludo, quase fazia assim, ó. E Deus mandou ele rapar o cabelo. Você sabe o que era o valor do cabelo do meu pastor para ele? Deus disse, rapa o cabelo, rapa a barba, e joga na cidade de Varanasi, berço do hinduísmo. Tem demônio até nas paredes. Você apalpa os demônios. Aquele homem faz o que Deus mandou ele fazer. Vem uma guerra, seu coração começa a bater de madrugada. Ele tem um princípio de um ataque cardíaco. Uma guerra, uma batalha. E nós jejuando e orando e sustentando o braço daquele homem em oração. Estou lá na igreja numa meia vigília. O irmão disse assim: será mesmo que o pastor Voneir tinha que ter ido? Eu falei, creio que sim, porque ele é obediente à voz do Senhor. Qual a resposta que você dá quando Deus te convoca, quando Deus te desafia, quando Deus te chama? A Bíblia diz aqui que pela fé Abraão, quando chamado, ele obedeceu.
E ele saiu sem direção. Porque quando Deus vai testar a sua obediência, Ele não dá muito detalhe, irmãos. Se Deus contasse para mim, eu conheci Jesus em 1988, se em 1999, um ano depois, se Deus contasse para mim tudo que eu ia passar até hoje, com certeza eu tinha largado lá atrás. Mas Deus espera de você obediência a cada dia. Se Deus está falando com você hoje, obedeça hoje. Se eu falar com você amanhã, obedeça amanhã. E siga obedecendo. Vai na direção de Deus. À medida que você vai obedecendo, Deus vai trazendo os recursos que você precisa. À medida que você vai obedecendo, Deus vai suprindo. Ele saiu sem saber para onde ia. Pastor, Abraão estava perdido? Não, Abraão não estava perdido. Abraão estava seguindo a revelação de Deus. Diga comigo, pessoas de fé. Todo mundo, pessoas de fé, segue a revelação de Deus para a sua vida. Podem me oferecer a maior igreja do mundo para me ser pastor. Pode me oferecer a igreja do Benihim. Pode me oferecer a maior igreja do mundo. Eu não vou. Sabe por quê? Porque eu obedeço a revelação de Deus para mim. Deus não me chamou para ser pastor de igreja. Deus não me deu a graça que deu para o Eric. Até tentei. Foram os piores anos da minha vida. Porque quando você vai fazer o que Deus não chamou você para fazer, se prepare para sofrer. Não o sofrimento de Deus, o sofrimento da desobediência. Irmãos, quando você sofre debaixo de obediência, é diferente. Há uma força de Deus dentro de você quando você sofre por obediência. Os homens de Deus sofreram por obediência. Dos apóstolos só um teve morte natural. Todos os outros foram mártires. Sofreram por obediência. Mas quando você sofre por falta de obediência, a dor é dolorosa. Eu sofri muito no ministério. Eu quase abandonei esse negócio de ser crente. Eu quase abandonei esse negócio de ministério. Eu quase joguei esse título de pastor que eu não sou no lixo de uma vez por todas. Porque eu estava sofrendo por desobediência. Quando eu entendi a revelação de Deus para mim, quando eu entendi o chamado de Deus para mim. Tem um pastor amigo meu que formou comigo, que tem aí hoje mais de 25, quase 30 anos que ele tenta ser pastor de igreja, e até hoje é um desastre. Esses dias atrás eu recebi uma mensagem dele lá no Nordeste, expulsando demônio, curando pessoas, fazendo a obra de Deus. Eu me alegrei com ele e não suportei. Falei, esse é o seu chamado. Se você entendesse isso lá atrás, você não estaria sofrendo, querendo ter igreja. E o sentido é esse mesmo, é querer ter igreja, e não pastorear a igreja de Jesus. Essa igreja não é do Eric, essa igreja é de Jesus. Não, pelo amor de Deus, dá um amém aí. O que dizer de Sara, capítulo 11, verso 11. Pela fé também a própria Sara, qual é a resposta de Sara? Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 90 anos de idade. A Bíblia diz que Sara não tinha mais o desejo das mulheres. Isso pode se referir à relação sexual, mas pode se referir também ao fato de uma mulher gerar um filho. 90 anos, seu marido com 100, os dois já estão batendo biela, os dois já estão velhinhos, né? Sara já está andando no shopping assim, meu velho, né? Aí 90 anos de idade, a Bíblia diz que Sara recebeu poder. A resposta que você dá a Deus, não importa a sua idade. Quando você responder o que Deus falou com você, se prepare para receber o poder de Deus. Ah, pastor, mas agora eu já estou velho. Velho para você. Mês passado eu fiz 60 anos. Não parece, né, irmãos? Parece que tem 75. Mas e eu estou meditando nos meus 60 em casa, e dizendo, Senhor, o Senhor me trouxe nos 60. E estou lá com Jesus. Aí começa aquela piadinha, já pode fazer o cartão de estacionamento, né? Estacionamento do idoso, né? O irmão falou assim para mim, mandou mensagem para mim, bem-vindo ao grupo dos idosos.
E a gente fica pensando em tudo, né? De repente o irmão, porque tem uns irmãos que é diferente, né, irmãos? Tem aqueles que pegam no pé, porque tem liberdade. Tem aqueles que querem cutucar mesmo para ver a sua reação. Mas tem aqueles irmãos que te abençoam. Aí de repente chega uma reportagem para mim de um irmão muito abençoado. Falei: Geraldo, leia isso aí. Leia essa matéria. Eu devia ter salvado essa matéria. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Quem tem mais de 60 aí, levanta a mão. Os 60 mais, levanta a mão aí. Vocês vão gostar agora. Vocês vão voltar felizes para casa hoje. Geraldo, leia aí a reportagem. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Vários profissionais da área humana pesquisaram homens desde a sua adolescência, desde a sua pré-adolescência até os 90 anos de idade. Aí dividiu a vida desses homens em 3 etapas e descobriu que a fase em que o homem mais abençoa, a fase que o homem mais produz, a fase, o tempo que ele mais influencia, no tempo em que mais ele ajuda a sua geração, os filhos e netos, o tempo em que ele mais ajuda as pessoas que estão ao seu redor, é a partir dos 60 anos de idade. Deus usa nós, velhinhos. Então está lá Sara andando no shopping grávida, olhando na vitrine, escolhendo as roupinhas de bebê. E as menininhas olhou para ela e disse: tadinha dessa senhora, está com barriga d'água. Aí Sara: não, tem barriga d'água não, é Isaac. O quê? A senhora quer dizer para mim que tem uma criança aí dentro? Isso aí é gravidez. A senhora não se enxerga não? A senhora não olhou no espelho não? Olhei. E quem fez isso com a senhora? Abraão. Quem que é esse Abraão? Aí ela aponta, vem Abraão lá no fundo do shopping. Oh, minha velha, me espera, minha velha. Aí a menina diz: espera aí, deixa eu ver se eu entendi. A senhora tem 90, ele tem 100. Aí dentro tem um menino. Ele disse: tem um filho da promessa. Porque na velhice ainda darão frutos. Porque na velhice ainda darão frutos. Sempre vai depender da sua resposta. Sara respondeu, ainda que na primeira vez ela falhou. Quando Abraão conta para ela: olha, Deus falou para mim que nós vamos ter um filho. A Bíblia diz que Sara deu uma risadinha, aquela risadinha tipo assim: crê você, eu não. Mas depois de um tempo, a Bíblia diz que ela recebeu o poder. Ela não considerou a sua idade. Vocês conhecem um homem chamado José Rodrigues, 86 anos de idade. Estava lá no hospital, na Albert Einstein, em Goiânia. Todo mundo já pensando: o que vai ser da MCM? Muita gente já contando: se dessa vez ele vai. O diabo não aguenta mais ver aquele homem falar da volta de Jesus. Eu vou lá visitá-lo. Quando eu entro no quarto, que eu olho para aquele homem, ele virou para mim, deu um sorriso e falou: ô Geraldo. Eu falei: vai não. Eu falei: Satanás, sim te dizer, não vai não. Saiu do hospital um dia desse, sabe onde ele estava? Em Varanasi, na Índia. Resposta que aquele homem deu. Ele diz lá na Índia: quando eu morrer, enterre o meu coração aqui na Índia. Resposta que aquele homem deu a Deus. Quando Deus o chamou para as nações, o empresário, avião, fazenda, 2 hospitais, um laboratório, patrimônio, fazenda, casa, prédio. Aí Deus o desafia a deixar tudo. Deixa o hospital, deixa o laboratório, pega metade do patrimônio, coloca em missões, entrega tudo e dá uma resposta para Deus. E com 86 anos de idade, está lá batendo, esbofeteando a cara de Satanás no berço do hinduísmo. É a resposta que você dá, queridos. O Jerry falou para mim que nesses últimos meses essa igreja batizou 54 pessoas. Parece que tem mais 2 aí para batizar, né? Hoje? Amanhã? Amanhã é domingo, é. Amanhã é sábado. A idade às vezes falha.
Quando ele falou aquilo para mim, eu disse: isso é uma resposta. Eu estava com essa palavra preparada desde a semana passada. A resposta que nós damos a Deus. Batizamos 54. E se a resposta de vocês aumentar, nós podemos batizar 104 na próxima. Depois 204, 304. Depois tirar essas cortinas daí em nome de Jesus. Vai depender da nossa resposta. Quis dizer da resposta de José. Vamos correr por causa do nosso tempo. Aliás, meu tempo já acabou, né? Quis dizer da resposta de José. Jovens, olhem para mim. Aos 17 anos de idade, é vendido como escravo, acusado de tentativa de estupro pela mulher de Potifar, a Patifa. Aos 30 anos, interpretou o sonho do rei, se tornou o segundo homem mais poderoso da maior nação, da nação mais poderosa da época, que era o Egito. Com 40 anos de idade, encontra os traidores, aqueles que o venderam, que jogaram dentro de uma cisterna, os seus irmãos. Encontra os seus irmãos e perdoa todos eles. Dá uma glória a Deus. Morre com 110 anos. Frutifica em todo lugar que colocou. Coloca na lavoura, frutifica. Coloca na cadeia, dá fruto. Coloca no palácio, dá fruto. Aonde coloca, funciona. A Bíblia diz que Deus era com José. Porque a resposta de José, irmão, é aquela resposta que todo jovem deve dar. Não importa o que eu vou passar, Deus tem um projeto na minha vida. Eu não fui chamado para a cisterna, eu fui chamado para o trono. Os jovens devem dar a resposta de José. Aprender a vencer, a contar os seus dias, a não desistir. O que dizer de Moisés? Capítulo 11 de Hebreus, mais uma vez, a partir do verso 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Vamos terminar aqui. Tinha outros homens que eu queria falar com você sobre a resposta deles, mas vamos terminar na resposta de Moisés. Pastor, qual é a resposta de Moisés? A resposta de Moisés é a maturidade. E como o nosso desafio é fé e avivamento, a fé, ela te amadurece. E com a maturidade Deus pode trazer o avivamento. Sabe por que Deus encerrou muitos avivamentos na história? Por falta de maturidade dos líderes. Porque o avivamento traz multidões. Se as multidões vêm, o caixa dessa igreja triplica. A igreja a qual eu sou pastor, cerca de 70% de tudo que entra nós colocamos em missões. Nossa proposta é alcançar 90%. Cerca de 70% que entra, e é um caixa razoável, nós colocamos na África, na Ásia, na Europa e nas nações. Maturidade. A resposta de Moisés é uma resposta madura. O texto diz que pela fé, Moisés, quando o homem já feito, aqui no original é completo, é uma pessoa completa. Ele se enxerga, ele sabe qual é a sua identidade, a sua verdadeira identidade. Fica 40 anos no Egito, todo mundo passando a mão na cabeça dele, falando: filho da filha de Faraó. Até que chega a maturidade, até que por meio da fé ele alcança a plenitude do varão perfeito. Ele diz: eu, filho da filha de Faraó? Não, filho de Jeová. Ele se recusou. Quando você amadurece, você recusa essas coisas rasas que há no nosso meio, as meninices, as discussões tolas.
tocar no irmão sem temor, essas conversinhas que não levam a nada, essas coisas banais, baratas, que atrapalham a obra de Deus. Quando você amadurece, você olha para Jesus, você serve os seus líderes, você não divide, você une e diz: em nome de Jesus, vamos avançar. Você amadurece, mas precisa chegar na estatura, precisa dar essa resposta de maturidade. Eu estou caminhando para a maturidade, mas eu fico impressionado como que a igreja de Jesus e como que a igreja no Brasil, amanhã eu quero falar um pouquinho com os pastores, vocês precisam me dar de 5 a 10 minutos amanhã. A igreja do Brasil tem recebido muito, irmãos, mas não tem transformado esse muito em maturidade, em prática de vida, em evangelho puro, verdadeiro, e igreja pura, santa, verdadeira, que cuida uns dos outros, um corpo funcionando, o amor fraternal, a graça de servir o outro, de amar, de receber, de contribuir para que o outro também cresça. Irmãos, em nome de Jesus eu quero profetizar neste lugar, essa igreja precisa desenvolver uma maturidade para que todos cresçam. Não coloque a perna na frente de ninguém, nem tenha inveja de ninguém, porque o que Deus tem para você, ninguém tira de você, está dentro de você. Moisés dá uma resposta de maturidade, diz que ele preferiu, diga bem forte comigo, pessoas maduras, é bem forte, cabeção, pessoas maduras preferem ser maltratadas junto ao povo de Deus do que amar esse mundo. Moisés preferiu, sabe o que estava preparado para Moisés? O trono no Egito, muito dinheiro, muita glória humana, o mundo inteiro estava esperando por Moisés. Qualquer hora esse menino sobe ao trono, é o novo Trump, é o novo Jonathan Trump. Abandonou tudo, foi para o deserto com um monte de gente, um monte de gente carnal, que é um retrato da igreja. Se você não amadurecer, vai chegar uma hora que você vai cansar. Você vai ver que aqui tem gente, e aonde tem gente tem problema. A igreja ainda não é formada de pessoas totalmente santas. Isso vai acontecer depois da volta de Jesus. Hoje é gente que está num processo. Quem entende isso, diga amém. Olha o verso 25, preferido ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios. Nunca tivemos um mundo que oferece tanto prazer como o nosso, irmão. Esse mundo agrada a sua carne 24 horas. Nenhuma geração na história teve tanto acesso a prazer como a nossa. Mas quando você amadurece, você entende que nenhuma dessas coisas vale a pena. Quando você amadurece, você sabe o mal do adultério. Quando você amadurece, você sabe o mal das drogas, você sabe o mal do divórcio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra o que for preciso quebrar. Eu falo aos casais agora, mas não pegue o caminho do divórcio em nome de Jesus. Amadureça. Você não casou para ser feliz, você casou para servir uma pessoa. Vou terminar no verso 6, diz assim: porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Diga comigo, pessoas maduras. Estou terminando, vai lá. Pessoas maduras considera o que Jesus fez na cruz por elas. Você não sabe, pastor, mas esse irmão aqui, ele tem esse e esse defeito. Jesus morreu por ele. Essa irmã aqui, pastor, o senhor está por fora. A língua é mais comprida do que a língua de manicure. Jesus morreu por ela.
E você? Eu, pastor? Bom, eu sou melhor do que essa irmã e melhor do que esse irmão. Não, é o pior de todos. Mas Jesus também morreu por você. Ele considerou o que Jesus fez. O que Jesus fez é melhor do que esse mundo. O que Jesus fez por mim é melhor do que o pecado. E a palavra de Deus diz que Ele abandonou os tesouros do Egito, porque Ele contemplava o galardão, que é a coroa que Jesus vai te dar, que é a recompensa que você vai receber na glória. Galardão fala de presente. Quando a igreja subir no arrebatamento, ela vai estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, mas ela vai passar também pelo tribunal de Cristo, onde cada um vai receber a recompensa daquilo que fez na obra de Deus. Vale a pena você dar a resposta de Moisés, a resposta da maturidade. Passo pelo que eu passar, eu não abandono o meu Senhor. Passo pelo que eu passar, eu não abandono a minha igreja. Passo pelo que eu passar, eu amadureci. Eu entendi que servir a Deus é melhor do que os tesouros do Egito. Eu descobri que servir a Deus é melhor do que qualquer coisa que essa terra possa me oferecer. Eu amadureci. Cristo vive em mim. Essa vida que eu tenho agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. O meu passado está redimido, o meu presente faz sentido, o meu futuro está garantido. Sou discípulo de Jesus. Quem recebe essa palavra, dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Cadê o pessoal da música? Cadê o pessoal da música? Eu preciso pedir uma música. Se o cara não cantar a música, eu peço. Agora ele está no sal. Fique em pé. Quem entendeu o que eu falei? Então diga comigo: tudo na minha relação com Deus depende da minha resposta a Deus. Mais uma vez, diga: tudo na minha relação com Deus depende da minha resposta. Cada um aqui hoje precisa dar uma resposta para Deus. Deus falou aqui hoje, irmão. Deus falou com você. Você está aí agora me olhando, e você está aí pensando, porque Deus falou com você. Qual área da sua vida que você precisa dar a resposta? A última vez que eu preguei essa palavra lá em Trindade, um irmãozinho me procurou. Falou: pastor, eu entendi. E a minha resposta é: eu quero fazer faculdade, eu quero ter um bom curso. Mas quando eu concluir a minha faculdade, que é uma promessa para os meus pais, eu vou pegar o diploma, eu vou entregar para os meus pais, e vou dizer para eles: a partir de agora, eu estou pronto para ir às nações pregar o Evangelho de Jesus. Ele deu uma resposta naquela noite, de missões, de ir aos povos não alcançados. Feche os seus olhos um instante. Queria que todos fechassem os olhos agora, enquanto só os instrumentos tocando. Não olhe para mim, feche os seus olhos. E de olhos fechados, pergunta ao Senhor agora: Senhor, qual é a resposta que eu tenho que dar? Eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso. Isso. Só você e Deus agora. Feche os seus olhos, esquece que você está nesse ambiente. E só pergunta para Deus: qual é a resposta que eu tenho que dar, Senhor? Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Responda para Deus em silêncio. Importa que Ele cresça, e nele o meu prazer é estar.
não sou digno de desatar Hoje Ele falou com as você. suas sandálias. Responda a Ele agora. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza que Ele virá. Não dê E é desculpas. Ele, Não dê desculpas. por Ele que eu estou gastando a minha vida, Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor. perdendo tudo por amor e com alegria. Nos ajuda a cantar essa música, Jesus. Nos ajuda a cantar essa música de verdade, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Há temor no meu coração em cantar esse cântico, irmãos. Eu não sei se eu estou mesmo gastando a minha vida por Jesus, mas cante pela fé. Cante pela fé. Talvez essa seja a resposta que você tem que dar a Deus essa noite. Porque importa o que Ele quer. Desgastar a sua vida por Ele, para Ele. E nele o meu prazer é estar. Oh, Senhor. Eu não sou digno de desatar Oh, Jesus. a sua sandália. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza que Ele virá. E é Ele, Levante as suas mãos a Ele. que eu Estou gastando a minha vida. Cante de verdade. Cante de verdade. tudo por amor Cante de e dentro. com alegria. Por favor, em nome de Jesus. Cante de dentro. Não cante pra fora. Cante de dentro. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Oh, Jesus, Jesus. Dono dos meus dias, Cante de verdade. Cante de verdade. por Ele que eu estou gastando a minha vida, Oh, Senhor. perdendo tudo por amor Oh, e com Jesus. alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a tua recompensa. E é Ele, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Diga sim para Ele. Queridos, eu
tenho muito medo de cantar essa música e ser um hipócrita. Eu tenho muito medo de cantar essa música e não viver o que eu estou cantando. Vamos cantar mais uma vez, só esse refrão. E se você de fato quer dar uma resposta a Deus hoje, não importa a área, você vai levantar as suas mãos agora e cantar esse cântico como a principal resposta. A resposta de gastar a sua vida pelo Evangelho, de gastar a sua vida por Jesus, de gastar a sua vida para Deus. Aleluia, levante as tuas mãos por Ele. Você perguntar assim para mim: Eric, o que você mais deseja? O que você mais sonha? Uma coisa só: chegar naquele dia e poder ouvir essa frase assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Só isso, irmão. Só isso que eu quero. Só isso que eu espero ouvir. Só isso. Amém. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Senhor, queremos sair daqui nessa noite com uma resposta ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça, pela Tua presença. Obrigado por nos amar tanto. Queremos fazer parte desse avivamento, Senhor, dos últimos dias. Não queremos apenas ver, mas queremos fazer parte, queremos ser esse avivamento dos últimos dias da Tua igreja, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Geraldo, pastora Divina. Que o Senhor o capacite cada dia mais na missão que o Senhor tem confiado a ele, de levar a Tua palavra a essa nação e aos confins da terra também. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor continue derramando sobre nós e que amanhã seja um dia novo diante da Tua presença, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e dê um forte aplauso a Ele. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Lembrando, amanhã, 10 da manhã,
Pastor Jean